Eu estava a caminho do aeroporto para levar a carteira que meu marido havia esquecido quando o motorista do aplicativo de transporte trancou as portas e disse: "Não saia do carro. Confie em mim." Meu coração disparou. Eram quase 2 horas da madrugada. E eu estava sozinha com um estranho em um lugar deserto. 5 minutos depois, 3 viaturas policiais nos cercaram com as sirenes ligadas. O que descobri naquela noite destruiu tudo o que eu acreditava sobre a minha vida. Mas, antes de seguir, verifique se já está inscrito no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou naquela quinta-feira, por volta das 00h30. Eu tinha acabado de arrumar a mala de Ricardo, meu marido, que precisava viajar às pressas para o Rio de Janeiro. Ele disse que era por causa de uma reunião urgente com investidores, algo sobre fechar um contrato importante para a consultoria. Eu não perguntei. Eu nunca perguntava. Durante os 4 anos de nosso casamento, havia aprendido a ser a esposa compreensiva, aquela que apoia sem fazer perguntas desconfortáveis. Ricardo sempre foi o marido perfeito aos meus olhos. Atencioso, trabalhador, bem-sucedido. Ele chefiava uma consultoria financeira que prosperava cada vez mais. Morávamos em um apartamento amplo em um bairro exclusivo de Curitiba. Tínhamos 2 carros importados na garagem. E eu podia me dedicar ao meu trabalho como designer gráfica, trabalhando de casa, sem pressões financeiras. Era o tipo de vida que muitas mulheres sonham em ter. Enquanto guardava os últimos itens em sua mala, notei que Ricardo parecia mais ansioso que o normal. Ele checava o celular a cada 2 minutos e suas mãos tremiam levemente enquanto ele escolhia as gravatas. Atribuí isso ao estresse da viagem repentina. Ele me deu um beijo rápido na testa, murmurou um "te amo", apressado e saiu pela porta, carregando a mala e o portfólio do notebook. O som da porta se fechando ecoou pelo apartamento vazio. Suspirei, sentindo aquele vazio familiar que sempre me invadia quando ele viajava. Fui ao seu escritório para apagar as luzes e organizar a bagunça de papéis que ele havia deixado espalhada sobre a mesa. Foi quando meus olhos encontraram um objeto de couro marrom escondido entre os portfólios. A carteira de Ricardo. Meu coração disparou imediatamente. Aquela carteira continha tudo: documentos, cartões de crédito, dinheiro. Como ele embarcaria no avião sem seu documento de identidade? Como pagaria por qualquer coisa sem os cartões? Peguei a carteira com as mãos trêmulas e a abri para confirmar. Lá estavam todos os seus documentos intactos. Olhei o relógio de parede. 00h40. O voo de Ricardo era às 3 da manhã. Eu ainda tinha tempo de levar a carteira ao aeroporto se saísse imediatamente. Tentei ligar para seu celular, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Provavelmente ele tinha colocado em modo avião, ou talvez estivesse dirigindo e não pudesse atender. Não havia tempo a perder. Eu precisava agir. O problema é que eu não dirijo bem à noite. A luz dos faróis de outros carros me incomoda, e tenho dificuldade para ver as faixas. Nosso motorista particular já havia ido embora há horas. A única opção era pedir um carro por aplicativo. Peguei meu celular e abri o aplicativo com os dedos nervosos. Eu precisava encontrar um motorista rapidamente. A ansiedade crescia no meu peito como uma bola de fogo. Imaginei Ricardo chegando ao aeroporto, procurando freneticamente a carteira nos bolsos, entrando em pânico ao perceber que a havia esquecido. Ele precisava daquela carteira. Eu precisava entregá-la. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, um motorista aceitou a corrida. Seu nome apareceu na tela. Jorge, carro preto, placa final 4. A nota dele era alta, 5 estrelas. O aplicativo mostrava que ele estava a apenas 7 minutos de distância. Rapidamente, vesti um casaco sobre o pijama. Coloquei um lenço cobrindo o cabelo e peguei minha bolsa. Guardei a carteira de Ricardo com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. De certa forma, era. Aquela carteira representava minha missão de ser a esposa perfeita, aquela que resolve os problemas e dá um jeito em tudo. 5 minutos depois, a campainha do interfone tocou. Olhei pela câmera e vi o carro preto estacionado em frente ao prédio. Desci rapidamente pelo elevador, cruzei o hall e saí para a rua. A noite estava fria e úmida, típica de maio em Curitiba. As ruas do bairro estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que criavam sombras estranhas nas calçadas. Abri a porta traseira do carro e entrei.
O interior estava limpo e cheirava a um aromatizador de lavanda. O motorista era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho nas têmporas, rosto magro e cansado. Apenas me cumprimentou com um aceno de cabeça silencioso, sem dizer uma palavra. Boa noite, eu disse, tentando soar natural. Preciso ir ao aeroporto, terminal de voos domésticos. É urgente. Ele apenas assentiu e começou a dirigir. O silêncio dentro do carro era pesado, quase sufocante. Não havia música tocando no rádio, não havia conversa, apenas o som do motor e o ruído dos pneus no asfalto molhado. Tentei ligar para Ricardo mais uma vez, mas novamente caiu na caixa postal. Enviei uma mensagem pelo WhatsApp. Amor, você esqueceu sua carteira. Estou indo levar no aeroporto. Me espere no saguão de embarque. A mensagem ficou com apenas um cheque cinza. Não foi entregue. Eu me recostei no assento, tentando acalmar meus nervos. Olhei pela janela e vi a cidade passar rapidamente. Saímos do bairro residencial e entramos na avenida principal que levava à rodovia. O trânsito estava surpreendentemente livre para uma noite de quinta-feira. Não havia quase nenhum carro na pista. Foi então que comecei a notar algo estranho. O motorista Jorge olhava constantemente pelo espelho retrovisor. Não apenas checagens normais de tráfego, mas olhares longos e intensos, como se estivesse procurando algo ou alguém. Nossos olhos se encontraram pelo espelho algumas vezes, e toda vez que isso acontecia, um arrepio percorria minha espinha. Havia algo na expressão dele que me incomodava. Não era ameaçador exatamente, mas havia uma tensão em seu rosto, uma preocupação que eu não conseguia entender. Apertei a carteira de Ricardo contra o peito, de repente muito consciente de que estava sozinha em um carro com um estranho no meio da madrugada, indo para um aeroporto distante. As histórias que eu havia lido nas redes sociais sobre crimes envolvendo motoristas de aplicativos começaram a invadir minha mente como fantasmas indesejados. Está tudo bem? Perguntei, tentando quebrar o silêncio pesado. Jorge não respondeu de imediato. Ele mudou de faixa bruscamente, fazendo meu corpo balançar no assento. Meu coração começou a bater mais rápido. Desculpe, ele disse finalmente, sua voz rouca e baixa, apenas checando o trânsito. Mas não havia trânsito. A rodovia estava praticamente vazia. Peguei meu celular discretamente e fingi estar checando alguma rede social. Mas, na verdade, eu estava com o dedo sobre o botão de emergência do próprio aplicativo de transporte. Se algo acontecesse, eu precisaria estar pronta para pedir ajuda. Conforme nos aproximávamos do aeroporto, a tensão no carro aumentava. Jorge continuava olhando pelos espelhos obsessivamente. E agora, eu podia ver gotas de suor em sua testa, apesar de o ar-condicionado estar ligado. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Algo estava errado, muito errado. As luzes do aeroporto começaram a aparecer à distância, um brilho artificial contra o céu preto da madrugada. Normalmente essa visão me traria alívio, mas naquela noite só intensificou meu medo, porque em vez de ir direto para o terminal principal de embarque, bem iluminado e cheio de movimento, Jorge começou a desviar o carro para uma área lateral mais escura. Espere, eu disse, minha voz saindo mais aguda que o normal. O embarque doméstico é por ali, naquela direção. Eu sei, ele respondeu, mas não mudou de direção. O pânico começou a se apoderar de mim. Minha mão apertou o celular com força, pronta para ativar o alarme de emergência. Olhei ao redor, procurando possíveis saídas, calculando se eu conseguiria abrir a porta e pular do carro em movimento. Jorge dirigiu até uma área de desembarque menos movimentada, longe dos portões principais. Havia apenas alguns postes de luz funcionando, criando manchas de escuridão entre os círculos de iluminação tênue. Não havia seguranças à vista. Não havia outros carros, apenas nós dois e a escuridão ameaçadora. O carro começou a desacelerar. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Coloquei a mão na maçaneta da porta, pronta para sair correndo assim que o carro parasse. Mas quando tentei abrir, a porta não se moveu. Estava trancada. As travas de segurança tinham sido ativadas pelo motorista. Eu estava presa. O pânico explodiu no meu peito como uma bomba. Puxei a maçaneta com força. 1, 2, 3 vezes. Mas a porta permaneceu firmemente fechada.
Tentei a outra porta do lado oposto, esticando meu corpo desesperadamente, mas também estava travada. Todas as portas estavam trancadas. Eu estava completamente presa dentro daquele carro com um estranho em um lugar deserto no meio da madrugada. Por que você trancou as portas? Minha voz saiu trêmula, quase um grito. Abra! Abra agora! Jorge não se virou. Suas mãos continuavam apertando o volante, e ele mantinha os olhos fixos na área escura à nossa frente. O suor agora escorria abertamente pelo seu rosto, descendo pelas têmporas. Não saia aqui, disse sua voz baixa, mas urgente. Por favor, confie em mim. Confiar em você? Eu estava quase histérica. Você me trancou no carro! Me deixe sair! Socorro! Comecei a bater no vidro, tentando chamar a atenção de alguém, de qualquer pessoa que pudesse estar passando, mas a área estava completamente deserta. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, pronta para chamar a polícia. Escute. Jorge finalmente se virou para mim, e eu pude ver o terror genuíno em seus olhos. Eu não vou te machucar, mas se você sair desse carro agora, algo muito ruim vai te acontecer. Você precisa confiar em mim, por favor. Por quê? Gritei. Por que eu não posso sair? O que está acontecendo? Você vai saber em 5 minutos, ele respondeu, virando-se de novo para a frente. 5 minutos. É tudo o que eu peço. Fique no carro por 5 minutos. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha mente ia a 1000 direções diferentes. Eu estava sendo sequestrada? Ele estava me levando para algum lugar? Mas por quê? Eu não era rica. Não vinha de uma família importante. Não fazia sentido. Olhei ao redor, desesperadamente, procurando algo que pudesse usar como arma. Minha bolsa estava ao meu lado. Dentro dela, havia um spray de pimenta que eu sempre carregava, mas ele estava enterrado no fundo, e eu teria que revirar tudo para encontrá-lo. Os segundos passavam como horas. Jorge permanecia imóvel no assento da frente, olhando obsessivamente para fora, como se estivesse esperando algo ou alguém. Você trabalha para o meu marido? Perguntei de repente, uma nova teoria surgindo na minha mente confusa. Ele te mandou fazer isso? É algum tipo de teste? Eu não conheço seu marido. Jorge respondeu sem olhar para trás. Mas eu conheço o seu pai. Meu sangue gelou. Meu pai? Minha voz saiu como um sussurro. Meu pai morreu há 3 anos. Eu sei. Eu trabalhei para ele. Eu fui chefe da segurança pessoal dele por 15 anos. As lembranças começaram a voltar. Meu pai era dono de uma rede de lojas de material de construção. Ele tinha segurança pessoal, especialmente depois que nossa família começou a receber ameaças de concorrentes. Eu lembrava vagamente de um homem mais velho, sempre presente nas sombras quando meu pai ia a eventos importantes. Jorge, sussurrei, finalmente fazendo a conexão. Você é o Jorge que trabalhou com meu pai. Sim, ele assentiu levemente. Antes de morrer, seu pai me pediu um último favor. Ele me fez jurar que cuidaria de você, mesmo que à distância, que a manteria segura. O que isso tem a ver com agora? Por que você me trancou neste carro? Porque eu recebi informações mais cedo hoje de que algo ia te acontecer esta noite. Algo muito ruim. Meu coração estava batendo tão forte que doía. Que tipo de coisa? Você ia ser sequestrada. Assim que você saísse deste carro, havia um homem esperando nas sombras para te dopar e te levar. Quando eu vi que você tinha pedido um carro para vir ao aeroporto no meio da madrugada, sozinha, eu hackeei o sistema e aceitei a corrida antes que outro motorista pudesse. Eu precisava ser quem te pegaria para te proteger. Tentei processar o que ele estava dizendo. Parecia loucura, como uma história de filme, mas o terror genuíno em seu rosto, a tensão em seu corpo, tudo parecia real demais para ser mentira. Quem iria querer me sequestrar? Perguntei, minha voz falhando. Eu não tenho dinheiro. Não sou ninguém importante. Você tem muito dinheiro, Jorge disse com calma. A herança que seu pai te deixou, e você é casada com alguém que sabe exatamente quanto essa herança vale. O mundo pareceu parar ao meu redor. Ricardo? Jorge não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Olhei para a carteira do meu marido que eu ainda segurava contra o peito, e de repente, ela parecia pesar toneladas. Ricardo havia esquecido a carteira de propósito. Ele sabia que eu viria correndo entregá-la no aeroporto. Tudo isso era uma armadilha. Não, sussurrei. Não, Ricardo me ama. Ele nunca faria isso comigo. Você está enganado. Olhe. Jorge apontou para o relógio no painel. Faltam 2 minutos. 2 minutos. Para quê?
Todo o meu corpo tremia. Agora eu não sabia se devia acreditar nele ou tentar fugir de qualquer maneira, mas algo na sinceridade da sua voz, no terror dos seus olhos, me fez ficar. Fiquei sentada ali, prendendo a respiração, contando os segundos. 90 segundos, 60 segundos, 30 segundos. E então, exatamente quando o relógio marcou 2:05, luzes vermelhas e azuis explodiram ao nosso redor. 3 viaturas policiais surgiram de direções diferentes, cercando nosso carro completamente. Sirenes ensurdecedoras rasgaram o silêncio da noite. Policiais saltaram dos carros com armas em punho, gritando ordens. Mas eles não estavam apontando para nós. Estavam apontando para algo atrás do nosso carro, nas sombras que eu não conseguia ver direito. Virei a cabeça e vi quando os policiais se lançaram sobre uma figura escondida atrás de um pilar de concreto. Era um homem vestido todo de preto, usando uma balaclava. Ele tentou correr, mas foi derrubado violentamente no chão. 2 policiais o dominaram, enquanto um terceiro retirava algo do bolso de sua jaqueta, uma seringa e um pano que parecia estar encharcado em algum químico. Meu estômago se revirou. Aquele homem estava ali me esperando. Se eu tivesse saído do carro, como tinha sido meu plano, ele teria me agarrado, posto aquele pano no meu rosto, me dopado. E depois, o quê? Levado para onde? Para fazer o quê comigo? As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de medo de Jorge, mas de terror absoluto pelo que quase tinha acontecido. Um policial bateu no vidro do motorista. Jorge abaixou o vidro. Operação bem-sucedida, o policial disse. O suspeito está sob custódia. Vocês estão a salvo agora. Jorge finalmente tirou o travamento das portas do carro. O som do clique da trava sendo liberada foi o som mais doce que já ouvi na vida. Mas eu não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado pelo choque. Jorge se virou para mim, seu rosto agora mais relaxado, embora ainda preocupado. Eu sinto muito por ter te assustado, ele disse suavemente. Mas se eu tivesse te contado o que estava acontecendo, você poderia ter entrado em pânico e tentado sair do carro. De qualquer forma, eu precisava te manter aqui dentro, te manter segura até a polícia chegar. Como você soube? Consegui perguntar. Como sabia que isso ia acontecer? Eu tenho contatos, pessoas que me devem favores do tempo em que trabalhei com seu pai. Uma dessas pessoas ouviu conversas, viu mensagens. Me avisou que um sequestro estava sendo planejado para esta noite no aeroporto, que você seria a vítima. Mas quem? Comecei a entrar em choque. Quem planejou isso? Jorge hesitou. Sua expressão ficou ainda mais séria. Eu preciso te mostrar uma coisa, ele disse lentamente. Mas você tem que estar preparada. O que você vai ver vai te doer muito mais do que o que acabou de acontecer. Ele pegou um tablet que estava no banco do passageiro e me entregou. Na tela, havia uma série de fotos. Fotos de vigilância, tiradas de longe, mas nítidas o suficiente para que eu reconhecesse perfeitamente quem estava nelas. Ricardo, meu marido, mas ele não estava sozinho. Nas fotos, Ricardo estava abraçado com uma mulher que eu conhecia muito bem, Alessandra, minha melhor amiga desde a faculdade. A mesma Alessandra que foi madrinha do nosso casamento. A mesma Alessandra que vinha jantar na nossa casa toda semana. Nas fotos, eles se beijavam, se abraçavam, entravam juntos em hotéis. A última foto mostrava os dois no aeroporto, não no terminal doméstico onde Ricardo deveria estar, mas no terminal internacional. E eles não estavam embarcando para o Rio de Janeiro. Estavam embarcando para Madrid com 2 malas grandes, malas de quem não planeja voltar. Não consigo descrever exatamente o que senti naquele momento. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi como se algo dentro de mim simplesmente se desintegrasse. Como se todos os últimos 4 anos da minha vida fossem uma mentira tão grande que meu cérebro não conseguia processar a verdade. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o tablet cair. Continuei passando as fotos, uma após a outra, como se estivesse assistindo a um filme de terror que eu não podia desligar. Havia dezenas delas. Fotos de encontros românticos, fotos de beijos apaixonados, fotos deles entrando e saindo de apartamentos que eu não conhecia. A última foto tinha uma data e hora no canto inferior. Havia sido tirada há menos de 3 horas no balcão de check-in do aeroporto internacional. Não, sussurrei, minha voz quebrando. Não, não, não. Mas as fotos não mentiam.
A realidade estava ali, capturada em pixels nítidos e cruéis. Há mais, Jorge disse, sua voz carregada de pesar. Ele pegou o tablet de volta e abriu uma pasta diferente. Informação financeira. Documentos que conseguimos através de um investigador particular que contratei há 2 semanas, quando comecei a suspeitar. Na tela apareceram extratos bancários. Meus extratos bancários da conta conjunta que eu dividia com Ricardo, mas que raramente checava porque confiava completamente nele. Ele cuidava das finanças da casa, dos investimentos, de tudo. Transferências enormes, centenas de milhares de reais sendo movidos sistematicamente da conta conjunta para uma conta que eu não reconhecia, uma conta no exterior. As transferências vinham acontecendo por mais de 1 ano. Ele estava te roubando, Jorge explicou. Sistematicamente. Ele tinha acesso à herança que seu pai te deixou porque você colocou tudo em conta conjunta quando se casou. Você pensou que estava sendo uma esposa moderna e confiante, mas ele estava esperando exatamente por isso. As lágrimas escorriam livremente. Agora eu soluçava, abraçando meu próprio corpo, balançando para frente e para trás no banco de trás do carro. Mas o dinheiro não foi suficiente. Jorge continuou, implacável. Era melhor eu saber de tudo de uma vez. Como arrancar um band-aid. Há mais. Ele abriu outro documento. Era uma apólice de seguro de vida. Uma apólice massiva de 5 milhões de reais comigo como segurada e Ricardo como único beneficiário. A apólice havia sido aberta há 6 meses. Eu nem sabia da existência dela. Como ele conseguiu fazer isso sem a minha assinatura? Perguntei, minha voz saindo estranha, distante, como se não fosse minha. Você assinou. Jorge disse suavemente. Lembra-se daquela vez, há uns meses, em que Ricardo te pediu para assinar uns papéis do contador? Ele disse que era a declaração de imposto. Eu me lembrava. Havia sido num sábado de manhã. Ricardo tinha trazido uma pilha de papéis para eu assinar. Eu estava com pressa, preparando o almoço, e ele me apressou, dizendo que o contador precisava dos documentos urgentemente. Assinei tudo sem ler. Eu confiava nele. Por que eu leria? No meio desses papéis estava a apólice de seguro, Jorge explicou, e junto com ela uma procuração dando a Ricardo poderes totais sobre todos os seus bens, incluindo as propriedades que você herdou do seu pai. Eu estava tonta, literalmente tonta. Abri a porta do carro, que agora estava destrancada, e vomitei na rua, meu corpo rejeitando fisicamente aquela realidade horrível. Quando terminei, limpei a boca com o dorso da mão e me recostei no assento, sentindo-me completamente vazia. Então, o plano era me matar? Eu disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. O sequestro desta noite, eles iam me matar. Ricardo ficaria com o seguro, com as propriedades, com tudo. E estaria em Madrid com Alessandra, começando uma vida nova com o meu dinheiro. Exatamente. Jorge assentiu. O homem que a polícia acabou de prender é um criminoso conhecido. Foi contratado para fazer o trabalho sujo. Após o sequestro, seu corpo provavelmente seria encontrado em algum lugar, simulando um assalto que deu errado. Ricardo estaria em outro país com um álibi perfeito. Ele voltaria ao Brasil como o marido devastado. Choraria nas entrevistas, receberia as condolências e depois sumiria para Portugal com toda a sua herança. Era um plano perfeito, diabólico, mas perfeito. Como você descobriu tudo isso? Perguntei. Como soube que ia acontecer esta noite? Quando seu pai estava morrendo, Jorge começou, ele me fez prometer que cuidaria de você. Ele tinha um pressentimento sobre Ricardo, sabe? Nunca gostou dele, nunca confiou completamente. Ele disse que havia algo falso na forma como Ricardo olhava para você, como se estivesse avaliando um investimento, em vez de olhar para a mulher que amava. Lembrei das discussões entre meu pai e Ricardo. Lembrei como meu pai havia sido contra o casamento no início. Pensei que era apenas um pai superprotetor que não queria aceitar que a filha estava crescendo. Mas ele tinha visto algo que eu, cega de paixão, não pude ver. Depois que seu pai morreu, eu continuei te vigiando de longe. Jorge prosseguiu. Não o tempo todo, mas periodicamente. Eu checava as redes sociais de vocês, mantinha contato com alguns funcionários da empresa do seu pai que agora trabalhavam para você. E há 3 meses, um desses contatos me disse algo estranho.
Ricardo havia perguntado sobre como vender propriedades herdadas sem chamar a atenção das autoridades fiscais. Isso me fez suspeitar. Contratei um investigador particular. Foi ele quem descobriu o romance com Alessandra, as transferências de dinheiro, a apólice de seguro falsa. Tudo começou a se encaixar. E há uma semana, meu contato no submundo do crime me avisou que alguém havia colocado um contrato na cabeça de uma jovem mulher rica. A descrição batia com você. Eu não sabia exatamente quando ou onde aconteceria, mas me mantive em alerta máximo. Hoje à noite, quando vi sua solicitação de viagem no sistema para o aeroporto, sozinha na madrugada, eu soube. Era a oportunidade perfeita para um sequestro. Local público, mas com áreas desertas. Horário em que você estaria vulnerável e o álibi perfeito para Ricardo, que estaria em outro país. Eu hackeei o sistema do aplicativo para garantir que eu seria o motorista designado e alertei meus contatos na polícia. Eles estavam monitorando a situação, esperando o criminoso aparecer. O plano era pegá-lo em flagrante. Eu estava ouvindo tudo, mas parecia um sonho, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A carteira, eu disse de repente, olhando para o objeto amaldiçoado que ainda estava ao meu lado no assento. Ele deixou a carteira de propósito, não foi? Sim, era a isca. Ele sabia que você é o tipo de pessoa que sairia no meio da noite para ajudá-lo. Ele contava com isso, com sua bondade, sua dedicação, seu amor por ele. Cada palavra era uma facada no meu coração já em pedaços. Peguei a carteira com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, eu a examinei de verdade. Abri todos os compartimentos e foi então que encontrei um pedaço de papel dobrado escondido atrás dos cartões de crédito. Quando abri o papel, vi que era uma cópia de outro documento, uma escritura transferindo a propriedade principal da minha herança, o prédio comercial na Faria Lima, que valia milhões, para o nome de Ricardo, e logo abaixo uma assinatura. A minha assinatura. Mas eu nunca havia assinado aquilo. Falsificação, Jorge disse, olhando por cima do assento. Com a procuração que você assinou sem saber, ele pode ter falsificado outras assinaturas também. Provavelmente já transferiu várias propriedades para o nome dele. Tudo planejado para que assim que você morresse, ele já tivesse o controle legal de tudo. Sem complicações, sem esperar por testamento, sem família brigando pela herança. Era genial. Era monstruoso. Olhei pela janela do carro. A polícia ainda estava lidando com o sequestrador. Uma ambulância havia chegado. Outros policiais estavam isolando o perímetro, coletando evidências. E em algum lugar lá dentro daquele aeroporto, no terminal internacional, Ricardo estava esperando para embarcar, esperando partir para Madrid com Alessandra, com o meu dinheiro, esperando receber a notícia de que o plano havia funcionado, que eu estava morta. Mas eu não estava morta. Eu estava bem viva e absolutamente furiosa. A tristeza que me tinha consumido começou a se transformar em algo diferente, algo frio e cortante, uma raiva cristalina que me deu uma clareza mental que eu não tinha há horas. Onde eles estão? Perguntei, minha voz agora firme. Ricardo e Alessandra. Onde exatamente eles estão? Jorge checou o relógio. O voo dele sai em 40 minutos. Portão Internacional 12. Mas você não pode simplesmente ir lá e confrontá-los. Seria perigoso. Eu não vou confrontá-los, eu disse. Minha mente já trabalhando, planejando. Ainda não. Eu preciso ser inteligente a respeito. Olhei para Jorge, para aquele homem que eu mal conhecia, mas que havia salvado a minha vida, que havia cumprido a promessa que fez ao meu pai moribundo. Você disse que tem um investigador particular. Ele é bom? O melhor. E seus contatos na polícia podem ajudar com o que eu vou precisar? Jorge sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O que você tem em mente? Eu não dormi naquela noite. Como poderia? Enquanto Ricardo embarcava para Madrid, acreditando que seu plano estava se desenrolando perfeitamente, eu estava em uma delegacia dando meu depoimento completo. O sequestrador havia confessado tudo quando confrontado com as evidências. Disse que havia sido contratado por um homem que conhecia apenas como Léo. A descrição batia perfeitamente com Ricardo. Havia mensagens de texto em um celular descartável com instruções detalhadas sobre onde me buscar, quando agir e como fazer parecer um assalto seguido de homicídio. As evidências eram esmagadoras.
Mas o delegado que estava à frente do caso me deu um conselho que eu nunca vou esquecer. Minha senhora, ele me disse, olhando-me com aqueles olhos cansados de quem já viu de tudo na vida. Nós temos evidências suficientes para prender seu marido assim que ele retornar ao Brasil. Mas se a senhora quiser realmente destruir o plano dele completamente, se quiser reaver tudo o que ele roubou, precisa ser mais esperta do que isso. O que você quer dizer? Ele não pode saber que a senhora sabe. Se ele souber que o sequestrador foi preso, que o plano falhou, ele nunca vai voltar para o Brasil. Ficará em Portugal ou fugirá para outro país sem extradição. E mesmo que consigamos prendê-lo eventualmente, o dinheiro que ele transferiu para contas offshore será quase impossível de recuperar. Entendi o que ele estava dizendo. Se eu quisesse verdadeira justiça, eu precisava jogar o jogo de Ricardo. Eu precisava fingir que nada tinha acontecido. Mas como eu vou fazer isso? Perguntei. Ele vai esperar receber a notícia da minha morte. Quando isso não acontecer, ele vai suspeitar. Exatamente. O delegado concordou. Por isso, a senhora precisa criar uma história que explique por que não foi ao aeroporto, por que está viva, mas de uma forma que não levante suspeitas. Passamos as horas seguintes elaborando um plano, com a ajuda de Jorge, do investigador particular e de uma promotora especializada em crimes financeiros que se juntou a nós, criamos uma história perfeita. Quando o sol começou a nascer, eu estava de volta ao meu apartamento. Parecia um lugar diferente agora. Cada canto guardava memórias que eu agora sabia serem falsas. O sofá onde assistíamos TV juntos, a cama onde fazíamos amor, a cozinha onde eu preparava seu café da manhã favorito todo domingo. Tudo mentira, tudo fachada, mas eu não podia demonstrar que sabia. Não ainda. Deitei na cama que ainda cheirava ao perfume dele e forcei meus olhos a se fecharem por algumas horas. Eu precisava estar descansada para o que viria a seguir. Às 9h da manhã, meu celular tocou. Era Ricardo. Olhei para a tela por um longo momento antes de atender. Minha mão tremia, mas respirei fundo. Coloquei minha melhor máscara de esposa amorosa e atendi. Amor? Sua voz soou falsamente animada. Você está bem? Tentei te ligar ontem à noite várias vezes. Oi, minha vida. Respondi, forçando um tom sonolento. Desculpa, eu dormi cedo e deixei o celular no silencioso. Eu estava tão cansada. Houve uma pausa do outro lado. Uma pausa que durou apenas 2 segundos, mas que pareceu uma eternidade. Ele estava confuso. Eu deveria estar morta. Por que eu estava atendendo ao telefone normalmente, falando sobre ter dormido cedo? Ah, ele disse finalmente. Então você não foi ao aeroporto? Aeroporto? Por que eu iria ao aeroporto? Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, sua carteira, eu disse, seguindo o roteiro que havíamos preparado. Você esqueceu sua carteira aqui em casa. Eu ia levar para você no aeroporto, mas quando estava me arrumando para sair, me deu uma enxaqueca horrível, daquelas bem fortes. Tomei um remédio e apaguei no sofá. Acabei de acordar. Desculpa, namor. Você conseguiu embarcar sem a carteira? Eu podia ouvir Ricardo respirando do outro lado. Ele estava tentando processar a informação, tentando entender o que havia dado errado com seu plano perfeito. Sim, consegui. Ele mentiu. Claro que tinha conseguido embarcar. Ele tinha os documentos reais com ele. A carteira esquecida era só isca. Eu tinha uma cópia da minha identidade na mala. Deu tudo certo. Que bom. Fingi alívio. Eu fiquei tão preocupada. Como vai a reunião? Ótima, ótima. Ele mentiu novamente. Deve durar uns dias a mais do que eu pensava. Talvez uma semana. Você vai ficar bem sozinha? Uma semana. Tempo suficiente para ele descobrir que seu plano tinha falhado. Tempo para ele e Alessandra elaborarem um novo plano ou simplesmente sumirem. Claro, amor, você sabe que sim. Só se cuida e me mande notícias todos os dias. Ok, ok. Te amo. As palavras saíram da boca dele com tanta facilidade. Te amo. Como ele podia dizer isso sabendo que tinha contratado alguém para me matar? Eu também. Respondi, quase engasgando com as palavras. Desliguei e imediatamente deixei o telefone cair no chão. Corri para o banheiro e vomitei de novo. Não havia nada no meu estômago para sair, mas meu corpo continuava se contorcendo, tentando expulsar o nojo que eu sentia. Depois que me recompus, liguei para Jorge. Liguei. Ele acreditou na história, mas disse que vai ficar fora uma semana. Perfeito, Jorge respondeu. Isso nos dá tempo. O investigador já está rastreando os movimentos bancários dele,
E eu tenho uma boa notícia. Conseguimos um mandado judicial para congelar as contas offshore dele. O juiz foi muito receptivo quando mostrei as evidências do plano de homicídio. E a Alessandra está com ele em Madrid? Publicou uma foto no Instagram há 1 hora. Estão em um hotel 5 estrelas. Ela legendou férias merecidas. Jorge não conseguiu esconder o desprezo na voz. Férias merecidas com o meu dinheiro, celebrando o que ela pensava ser a minha morte. Eu quero ver a foto, eu disse. Acho que não é uma boa ideia. Eu quero ver. Jorge suspirou, mas me enviou o link. Abri o Instagram de Alessandra com o coração acelerado. Lá estava ela, de biquíni em uma piscina luxuosa com vista para a cidade de Madrid, sorrindo amplamente, radiante. E ao fundo, ligeiramente desfocado, mas claramente visível, estava Ricardo, também sorrindo, segurando uma taça de champanhe. Os comentários eram todos de amigas em comum nossas. Que incrível! Você merece. Aproveita muito. Que inveja da boa. Se elas soubessem... Passei os dias seguintes me preparando. O investigador particular trouxe mais informações. Ricardo e Alessandra estavam juntos há quase 2 anos. Havia começado em uma festa de confraternização da empresa onde Alessandra trabalhava, e Ricardo tinha ido como meu acompanhante. Eles se conectaram, trocaram números, e o romance começou pouco tempo depois. As evidências eram dolorosas de ver. Mensagens de texto apaixonadas, fotos íntimas, vídeos que me fizeram querer morrer de vergonha e raiva, mas me forcei a ver tudo. Eu precisava saber a extensão completa da traição. O investigador também descobriu que Ricardo tinha dívidas, muitas dívidas, apostas online, maus investimentos, empréstimos com agiotas. Ele estava atolado em dívidas que eu nunca soube que existiam. Meu dinheiro não era só ganância, era necessidade. Ele precisava daqueles milhões para pagar suas dívidas e começar uma vida nova com Alessandra. Quanto ele deve? Perguntei. Quase 2 milhões de aires, o investigador respondeu. E os agiotas estão impacientes. Há ameaças de morte nas mensagens. Ele estava desesperado, por isso o sincronismo do plano. Ele não podia esperar mais. Precisava do dinheiro do seguro e das propriedades agora, antes que os agiotas decidissem eliminá-lo primeiro. E Alessandra sabia de tudo isso? Toda a conversa entre eles está documentada. Sim, ela sabia. Inclusive, foi ela quem sugeriu o plano do sequestro. Ela foi quem encontrou o criminoso através dos contatos dela. Ricardo era o cérebro financeiro, mas Alessandra era a estrategista. Minha melhor amiga, a mulher que eu considerava uma irmã, que tinha sido minha dama de honra, que eu havia consolado quando seus relacionamentos terminavam, que tinha passado feriados com a minha família. Ela havia planejado a minha morte. No 4º dia, Ricardo me ligou novamente. Amor, tenho mais notícias, ele disse. Sua voz perfeitamente calibrada para soar decepcionado. As reuniões aqui vão demorar mais do que eu pensei. Talvez 2 semanas. 2 semanas? Fingi surpresa. Puxa, tanto tempo assim? Sim, o pessoal aqui é bem complicado, mas o contrato vai valer muito a pena. Quando eu voltar, vamos fazer uma viagem só nós 2 para comemorar. O que você acha? Uma viagem provavelmente para algum lugar remoto, onde seria fácil forjar um acidente. Mas eu segui o jogo. Eu adoraria. Para onde você está pensando? Vou deixar que seja surpresa, ele disse. E eu podia ouvir o sorriso venenoso em sua voz. Depois de desligar, sentei no chão do meu quarto e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por todas as mentiras, todas as traições, todos os momentos que eu pensei que eram reais, mas eram apenas teatro. Chorei pela versão ingênua de mim mesma que havia morrido naquela noite no aeroporto. Mas depois de chorar, me levantei, lavei o rosto e fiz algo que nunca tinha feito antes na minha vida. Liguei para uma advogada especializada em divórcios complicados e recuperação de bens. Era hora de contra-atacar. A advogada que Jorge me recomendou era uma mulher chamada Dra. Carmen Luna. Tinha cabelo curto e grisalho, óculos de armação grossa e um olhar que parecia ver através das mentiras com a facilidade de quem lê um cardápio. Em seu escritório impecavelmente organizado, ela revisou todos os documentos que o investigador havia reunido. É um dos casos mais claros de tentativa de homicídio por motivo financeiro que já vi, ela disse, após 1 hora analisando tudo. E temos algo que a maioria das vítimas não tem.
Evidências concretas antes que o crime fosse consumado. Então, a senhora pode me ajudar a recuperar tudo? Perguntei. Mais do que isso, posso ajudar a garantir que seu marido passe décadas na prisão e a sua amiga também. A palavra amiga ainda doía quando aplicada a Alessandra. Como eu tinha sido tão cega. Tora. Luna me explicou a estratégia legal. Primeiro, processar Ricardo por tentativa de homicídio, conspiração para cometer assassinato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Simultaneamente, mover ações cíveis para reaver todo o dinheiro que ele havia transferido ilegalmente e anular todas as procurações e documentos falsos. O tempo é crucial, ela explicou. Precisamos esperar o momento certo para agir. Se o fizermos muito cedo, ele pode fugir para um país sem tratado de extradição. Se esperarmos demais, ele pode dissipar mais ativos. Quando seria o momento ideal? Quando ele retornar ao Brasil? Quando ele pisar em solo brasileiro de novo, achando que está a salvo, que o plano dele está funcionando? É aí que agimos. Mas como vamos fazê-lo voltar? Ele pode simplesmente ficar em Portugal indefinidamente. Doutora Luna sorriu. Era um sorriso que não tinha nada de calor. Era o sorriso de um predador que acaba de avistar a presa. É aí que entra a nossa isca. A senhora vai mandar que ele volte. E ele virá correndo. Passamos as horas seguintes planejando cada detalhe. Era arriscado, mas podia funcionar. Tinha que funcionar. Naquela noite, gravei uma mensagem de vídeo para Ricardo. Tinha que parecer natural, espontâneo. Então gravei várias vezes até que soasse perfeito. Oi, amor! Comecei, forçando um sorriso. Sei que você está super ocupado aí, mas eu tive uma notícia e não podia esperar para te contar. Lembra daquele terreno que meu pai tinha na Faria Lima, em São Paulo? Aquele que a gente sempre achou que não valia muita coisa? Pois é, apareceu um comprador, e ele está oferecendo 25 milhões de reais à vista. Fiz uma pausa para deixar o número fazer efeito. Sei que é loucura, mas é uma construtora grande. Eles querem desenvolver um prédio de luxo lá, mas o melhor é que eles querem fechar o negócio esta semana. O corretor disse que se eu não aceitar logo, eles vão procurar outro terreno. Eu não queria decidir algo tão grande sem você aqui. Você acha que consegue voltar uns dias antes? Só para a gente assinar os papéis juntos e decidir o que fazer com todo esse dinheiro? Te amo. Volta logo. Enviei o vídeo e esperei. A resposta veio em menos de 15 minutos. Amor, que notícia incrível. 25 milhões. Claro que eu vou voltar. Vou reajustar tudo aqui. Chego depois de amanhã. Não assine nada sem mim, ok? Vamos decidir isso juntos. Te amo muito. Eu havia fisgado o peixe. Claro que não havia comprador nenhum. Não havia nenhuma oferta de 25 milhões. Era tudo mentira. Mas Ricardo não sabia. Tudo o que ele via eram mais milhões para pôr na sua conta offshore. Mais dinheiro para sustentar sua vida nova com Alessandra. Ele mordeu a isca. Avisei a doutora Luna e Jorge. Ele chega em 2 dias. Perfeito. Doutora Luna respondeu. Vou preparar todos os documentos legais. No momento em que ele chegar ao Brasil, teremos mandados de prisão, ordens de bloqueio de contas, tudo pronto. Mas temos que esperar que ele pise no aeroporto. E a Alessandra? Ela ainda está em Madrid. Nossa jurisdição não alcança até lá, mas temos um pedido de prisão preventiva internacional em andamento. Assim que ela tentar entrar em qualquer país com tratado de extradição com o Brasil, ela será presa. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Tentei manter a aparência de normalidade. Saía de casa, ia ao supermercado, respondia mensagens de outras amigas como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, eu era um misto de ansiedade e antecipação. Ricardo me enviava mensagens constantemente, dizendo o quanto estava ansioso para voltar, o quanto sentia minha falta, como íamos comemorar aquela incrível venda do terreno. Cada mensagem era uma mentira tão bem construída que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado completamente. A noite antes da chegada dele, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando o plano centenas de vezes na minha cabeça. E se algo desse errado? E se ele suspeitasse? E se ele fugisse antes que a polícia pudesse prendê-lo? Mas não. Eu tinha que confiar no plano. Tinha que confiar que a justiça seria feita. Na manhã da chegada de Ricardo, doutora Luna me ligou. Está tudo pronto. A Polícia Federal estará no aeroporto. No momento em que ele passar pela imigração, ele será preso.
A senhora quer estar lá? Sim, respondi sem hesitar. Eu quero ver a cara dele. Encontrei Jorge na entrada do aeroporto. Ele tinha uma expressão séria, mas de apoio. Juntos, fomos até uma sala de observação que a Polícia Federal havia preparado. De lá, podíamos ver a área de desembarque internacional através de um vidro espelhado. Eram 3 da tarde quando o voo de Madrid finalmente pousou. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir. Vi quando os primeiros passageiros começaram a sair, arrastando suas malas, alguns sendo recebidos por familiares felizes. E então, eu o vi. Ricardo saiu pelo portão de desembarque, arrastando sua mala, usando o terno cinza que eu tinha comprado para ele em seu último aniversário. Ele estava sorrindo, checando o celular, provavelmente me enviando uma mensagem dizendo que havia chegado. Dirigiu-se à fila da imigração sem pressa, sem preocupação no mundo. Apresentou o passaporte ao oficial, que o escaneou no sistema. Foi quando tudo mudou. Vi o oficial falar algo pelo rádio. Imediatamente, 2 policiais federais se aproximaram de Ricardo por trás. Ele ainda não havia se dado conta de nada. Continuava sorrindo, esperando receber o passaporte de volta. Quando os policiais tocaram seus ombros, ele se virou, confuso. Um dos policiais disse algo que eu não consegui ouvir de onde estava. A expressão de Ricardo mudou de confusão para choque absoluto em questão de segundos. Ele começou a falar, gesticulando, tentando explicar algo, mas os policiais não estavam interessados em explicações. Um deles segurou o braço de Ricardo, enquanto o outro sacava um par de algemas. Foi quando Ricardo entrou em pânico. Ele tentou se soltar, olhando ao redor desesperadamente, como se procurasse uma saída, mas estava cercado. Mais policiais se aproximaram. As algemas foram colocadas em seus pulsos, e foi nesse momento que ele olhou na direção do vidro espelhado. Ele não podia me ver, mas nossos olhos se encontraram através do vidro. Não sei se foi coincidência ou se algum instinto primitivo lhe disse onde eu estava, mas juro que pude ver o momento exato em que ele entendeu. O momento em que se deu conta de que eu sabia de tudo, que o plano tinha falhado, que ele havia sido pego. A expressão no rosto dele foi de puro terror. Ele gritou algo, tentou correr, mesmo algemado, mas foi derrubado no chão pelos policiais. Outros viajantes observavam a cena, chocados, pegando seus celulares para filmar. Ricardo estava sendo arrastado pelo chão do aeroporto, gritando meu nome, quando eu finalmente desabei. Caí de joelhos naquela sala de observação, soluçando descontroladamente. Não era tristeza, era alívio, era raiva, era satisfação. Era tudo misturado em uma tempestade emocional que eu não conseguia controlar. Jorge me abraçou, deixando-me chorar em seu ombro como se fosse meu pai. E naquele momento, ele era. Era a figura paterna que meu pai não estava mais aqui para ser. Era o protetor que havia salvado minha vida e agora estava me ajudando a recuperá-la. Acabou. Ele sussurrou. Você está a salvo agora. Acabou. Mas não havia acabado. Ainda não completamente. Ricardo foi levado diretamente para uma cela na delegacia da Polícia Federal no aeroporto. Doutora Luna me informou que ele tinha direito a um advogado e que provavelmente ficaria em silêncio até que um chegasse. Era o procedimento padrão, mas o que ela não esperava era que Ricardo começasse a falar de imediato, tentando fazer um acordo, tentando jogar a culpa em outros. Ele está dizendo que foi coagido. Doutora Luna me ligou 2 horas após a prisão, dizendo que Alessandra planejou tudo, que ela o ameaçou, que ele é a vítima. E a polícia acredita nele? Claro que não. Temos as mensagens entre eles. Temos as transferências bancárias que ele mesmo autorizou. Temos o depoimento do criminoso contratado, identificando especificamente Ricardo como quem o pagou. Ele só está tentando reduzir a pena. E Alessandra sabe que Ricardo foi preso? Ainda não. Ela está em Madrid. Publicou uma foto no Instagram há 1 hora, de um restaurante elegante, completamente alheia. Olhei a foto no meu celular. Alessandra estava deslumbrante em um vestido vermelho, segurando uma taça de vinho, sorrindo para a câmera como se não tivesse uma preocupação no mundo. A legenda dizia: a vida é bela quando você está com quem você ama. Quando você está com quem você ama. Ela estava falando do meu marido, do homem que ela tinha ajudado a planejar o meu assassinato. Eu quero falar com ele, eu disse de repente. Com Ricardo. Eu quero vê-lo cara a cara. Eu não recomendo. Doutora Luna respondeu de imediato.
Pode ser muito traumático para a senhora, e ele pode tentar manipulá-la. É o que pessoas assim fazem. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Tudo bem, eu vou providenciar, mas eu vou junto com a senhora. E será em uma sala supervisionada, com guardas presentes. Se a senhora quiser sair em algum momento, nós saímos. Combinado? Combinado. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Passei a noite inteira sem dormir, ensaiando o que eu diria, imaginando como seria olhar para o homem que eu amei e ver um estranho. Quando cheguei à delegacia, minhas mãos tremiam tanto que Jorge, que insistiu em me acompanhar junto com a advogada, teve que segurar meu braço para me guiar pelos corredores. Ricardo estava em uma sala de interrogatório. Através de uma janela de vidro, pude vê-lo antes de entrar. Ele já não estava usando o terno elegante. Havia sido trocado por um uniforme laranja de presidiário. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas sob os olhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Quando abri a porta e entrei, ele levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. E, para minha surpresa, ele começou a chorar. Amor, ele soluçou. Amor, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não queria. Não era para ser assim. Sentei-me na cadeira do outro lado da mesa, mantendo minha expressão neutra. Doutora. Luna e Jorge ficaram em pé atrás de mim. Uma presença silenciosa, mas reconfortante. Não me chame de amor, eu disse, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Você perdeu o direito de me chamar assim quando contratou alguém para me matar. Não, não. Ele negou com a cabeça violentamente. Você não entende. Eu nunca quis que você se machucasse. Eu juro. Foi Alessandra. Ela foi quem... Não jogue a culpa em Alessandra. Eu o interrompi. Eu vi as mensagens. Todas elas. Eu sei que você estava envolvido nisso desde o início. Ricardo congelou. A máscara de arrependimento escorregou um pouco. E por um momento, eu vi algo mais sombrio em seus olhos. Por quê? Perguntei, minha voz quebrando. Eu te amava. Eu te daria qualquer coisa. Se você tivesse precisado de dinheiro, eu teria ajudado. Se você não me amasse mais, poderíamos ter nos divorciado. Por que escolher me matar? Ele olhou para baixo, para as próprias mãos algemadas sobre a mesa. Você não entenderia, ele murmurou. Me faça entender. Houve um longo silêncio. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais fria, mais honesta. Talvez porque você era fácil demais, ele disse. Você confiava em tudo o que eu dizia, assinava tudo o que eu pedia, nunca questionava nada. Você era obediente, tão previsível, e eu comecei a te desprezar por isso. Quando eu conheci Alessandra, ela era o oposto de você. Era desafiadora, esperta, ambiciosa. Ela me fazia sentir vivo de uma forma que você nunca fez. E sim, eu sei que soa cruel, mas você perguntou a verdade. E o dinheiro? Ricardo deu um sorriso amargo. O dinheiro tornava tudo possível. Eu tinha dívidas, muitas dívidas. Tinha feito investimentos estúpidos, apostado em negócios que fracassaram. Os agiotas estavam me caçando. Eu precisava de uma saída. E você, com toda aquela herança do seu pai, era a saída perfeita. Então você me usou desde o início. Não desde o início, ele admitiu. No começo, eu realmente gostava de você. Mas quando seu pai morreu e você herdou tudo, foi que me dei conta do potencial. E quando as dívidas começaram a apertar, quando Alessandra surgiu na minha vida, o plano começou a fazer sentido. O plano de me matar, o plano de resolver todos os meus problemas de uma vez. Ele corrigiu, como se fossem a mesma coisa. Você morreria pensando que era amada. Alessandra e eu ficaríamos com o dinheiro para viver a vida que merecíamos. Todos ganhavam, exceto eu que estaria morta. Ricardo deu de ombros. Ele realmente deu de ombros, como se a minha morte fosse um detalhe menor no grande esquema das coisas. Foi nesse momento que qualquer vestígio de amor que ainda pudesse existir dentro de mim morreu completamente. Já não havia dor. Havia apenas um vazio frio onde antes havia um coração. Você vai apodrecer na cadeia, eu disse com calma. E cada centavo que você me roubou será devolvido. Cada propriedade que você tentou transferir ilegalmente voltará para o meu nome. E Alessandra se juntará a você atrás das grades, eventualmente. Alessandra está em Portugal, Ricardo disse com um sorriso presunçoso. Eles nunca vão pegá-la. Já veremos. Eu me levantei.
Espero que vocês dois tenham aproveitado bem estes dias de liberdade, porque serão os últimos que terão pelos próximos 20 ou 30 anos. Comecei a me virar para sair, mas Ricardo me chamou. Espera! Parei, mas não me virei. Você vai me perdoar algum dia? Ele perguntou. E pela primeira vez desde que entrei na sala, a voz dele soou genuinamente vulnerável. Eu me virei lentamente e olhei para ele uma última vez. Perdoar significa que o que você fez teve algum valor, algum significado que vale a pena ser reconciliado, mas o que você fez não teve valor algum. Foi mesquinho, covarde e patético. Então não, Ricardo. Eu não vou te perdoar. Eu simplesmente vou te esquecer, como se você nunca tivesse existido na minha vida. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, deixei que as lágrimas finalmente caíssem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de encerramento, de libertação. Você está bem? Jorge perguntou, pondo uma mão protetora no meu ombro. Sim, respondi, e me dei conta de que era verdade. Estou bem. Pela primeira vez em dias, estou realmente bem. Doutora. Luna checou o celular e sorriu. Tenho boas notícias. A Interpol aceitou nosso pedido. Há um mandado de prisão internacional contra a Alessandra. Assim que ela tentar voltar para o Brasil, ou viajar para qualquer país europeu com tratado de extradição, ela será detida. Quanto tempo ela tem de liberdade? Não muito. Ela já comprou uma passagem de volta para o Brasil para daqui a 3 dias. Provavelmente estava planejando voltar quando achasse que as coisas tinham acalmado, fingir que não sabia de nada sobre o plano de Ricardo. E quando ela for presa, enfrentará as mesmas acusações que ele. Exatamente. Conspiração para homicídio, participação em crime planejado, cumplicidade. Ela pode pegar até mais tempo que Ricardo, porque as evidências mostram que foi ela quem encontrou o criminoso contratado. 3 dias depois, recebi a ligação que estava esperando. Alessandra havia sido presa no aeroporto de Madrid, quando tentava fazer o check-in para seu voo de volta ao Brasil. As autoridades espanholas executaram o mandado internacional e a transferiram para uma cela de detenção até que os trâmites de extradição fossem concluídos. Mas, diferente de Ricardo, que tentou imediatamente jogar a culpa nela, Alessandra manteve silêncio completo. Não pediu advogado, não deu depoimentos, apenas ficou sentada em sua cela olhando para a parede. Os oficiais espanhóis disseram que ela parecia estar em choque, como se não pudesse acreditar que tinha sido pega. Nas semanas seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo, mas desta vez de uma forma positiva. Com a ajuda da doutora Luna, consegui anular todas as procurações falsas e transferências ilegais. As contas offshore de Ricardo foram localizadas e bloqueadas. O processo de recuperação dos fundos seria longo, mas pelo menos estava em andamento. O apartamento onde eu havia morado com Ricardo foi posto à venda. Eu não podia mais pisar naquele lugar sem sentir náuseas. Cada canto guardava memórias contaminadas pelas mentiras dele. Comprei um apartamento menor, mais aconchegante, em outro bairro, um lugar que era só meu, sem fantasmas do passado. Jorge continuou sendo uma presença constante na minha vida. Ele se tornou mais do que um protetor. Tornou-se um amigo verdadeiro, uma figura paterna que meu pai não estava mais aqui para ser. Às vezes, jantávamos juntos, e ele me contava histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido. Me fazia sentir conectada com ele novamente. Seu pai era um homem muito sábio. Jorge me disse uma noite durante um desses jantares. Ele me disse uma vez que a confiança é a coisa mais preciosa que podemos dar a alguém, mas também a mais perigosa, porque uma vez quebrada, nunca mais volta a ser o que era antes. Ele tinha razão, concordei. Eu confiei demais. Fui ingênua. Não! Jorge negou com a cabeça. Você não foi ingênua. Você foi bondosa, generosa, amorosa. Não deixe que a traição de uma pessoa ruim te transforme em alguém desconfiada e amargurada. Seu pai não gostaria disso. As palavras dele ficaram comigo. O julgamento de Ricardo ocorreu 6 meses depois de sua prisão. A sala estava cheia. A mídia estava presente. E eu estava sentada na primeira fila, determinada a olhá-lo nos olhos durante cada momento do processo. Ele tinha perdido peso na cadeia, e seu rosto estava mais magro, mais velho. O advogado dele tentou alegar que ele tinha sido coagido por Alessandra, que ela era a verdadeira responsável por tudo, mas as evidências eram irrefutáveis.
As mensagens de texto mostravam claramente que ele era um participante ativo e entusiasta do plano. Quando foi a minha vez de testemunhar, subi ao palanque e relatei tudo. A noite no carro com Jorge, a descoberta das fotos, as mentiras, o medo que senti quando pensei que ia morrer. Minha voz permaneceu firme durante todo o depoimento, mesmo quando as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ricardo não me olhou nem uma única vez durante meu testemunho. Manteve os olhos baixos, com a aparência de um homem que já tinha aceitado seu destino. A sentença foi de 25 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime por 15 anos, por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita e uma lista de outros crimes. Quando o juiz bateu o martelo, senti um peso enorme ser levantado dos meus ombros. A justiça tinha sido feita. Alessandra foi extraditada para o Brasil 3 meses depois do julgamento de Ricardo. O julgamento dela foi ainda mais dramático, porque, diferente dele, ela decidiu lutar. Contratou o melhor advogado que pôde encontrar e tentou argumentar que tinha sido manipulada por Ricardo, que ela era vítima das mentiras dele também. Mas as evidências não permitiam essa narrativa. As mensagens mostravam que muitas vezes era a Alessandra quem tomava a iniciativa, quem fazia as sugestões mais sórdidas. Foi ela quem encontrou o criminoso para me sequestrar. Foi ela quem sugeriu fazer parecer um assalto que deu errado. O pior momento do julgamento foi quando o promotor apresentou uma conversa entre Alessandra e Ricardo, que ocorreu dias antes da tentativa de sequestro. Nessa conversa, eles falavam sobre como seria a vida nova deles depois que eu estivesse fora do caminho. Alessandra chegou a mencionar que parte do dinheiro seria usada para fazer uma cirurgia plástica, para ficar ainda mais bonita para Ricardo. Ela tinha calculado o valor da minha vida e decidido que valia menos do que uma cirurgia estética. Quando chegou a hora de testemunhar no julgamento dela, Alessandra finalmente me olhou nos olhos. E diferente de Ricardo, que parecia arrependido, ainda que falsamente, Alessandra me olhou com ódio puro, como se eu fosse a vilã da história por ter sobrevivido. Alessandra, o promotor perguntou durante o depoimento dela. A senhora tem algo a dizer para a vítima? Alessandra olhou diretamente para mim e disse: sim, você sempre foi chata, sempre foi sem graça. Ricardo só ficou com você por causa do dinheiro desde o começo. Ele me disse várias vezes: você nunca foi suficiente. As palavras deveriam ter me machucado, mas em vez disso, me fizeram dar conta de que Alessandra nunca tinha sido minha amiga, nem antes de Ricardo, nem durante. Ela tinha sido uma atriz representando um papel, esperando o momento certo de mostrar suas verdadeiras cores. Obrigada por me mostrar quem você realmente é, respondi com calma. Agora eu sei que não perdi uma amiga, porque eu nunca tive uma. Alessandra recebeu 20 anos de prisão, um pouco menos que Ricardo, mas ainda assim uma sentença significativa. Quando ela foi levada da sala do tribunal, algemada e chorando, me dei conta de que não sentia satisfação, não sentia alegria pelo castigo dela. Sentia apenas um vazio e, depois, alívio de que aquele capítulo estava finalmente encerrado. 1 ano depois dos julgamentos, minha vida havia encontrado um novo ritmo. Voltei a trabalhar como designer gráfica, mas agora com uma confiança que nunca tive antes. Abri meu próprio estúdio e estava indo bem. Fiz novos amigos, pessoas genuínas que entraram na minha vida e me mostraram o que significa a verdadeira amizade. Comecei a fazer terapia para processar todo o trauma e, lentamente, aprendi a confiar de novo, mas de forma mais sábia desta vez. Jorge continuou parte importante da minha vida. Me levava para jantar uma vez por semana, me aconselhava sobre decisões de negócios e estava sempre disponível quando eu precisava conversar. Nunca cobrou nada por ter salvado minha vida. Disse que havia feito uma promessa ao meu pai e honrar essa promessa era pagamento suficiente. Em uma tarde de quinta-feira, exatamente 2 anos depois daquela noite terrível no aeroporto, recebi uma carta. Era de Ricardo, da prisão. Fiquei olhando o envelope por um longo tempo, decidindo se devia abrir ou simplesmente jogar fora. A curiosidade venceu. A carta era longa, páginas e páginas de sua letra, sempre impecável. Ele falava sobre como a prisão o tinha mudado, como ele tinha tempo para pensar em tudo o que tinha feito de errado. Dizia que finalmente entendia a gravidade de suas ações, que estava fazendo terapia
e trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Na última página, ele escreveu: "Eu sei que não mereço seu perdão, e não estou pedindo. Só queria que você soubesse que sinto muito de verdade. Você merecia amor verdadeiro, lealdade, respeito, e eu falhei em te dar tudo isso. Espero que você tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu." Dobrei a carta de volta no envelope. Não vou mentir, parte de mim se sentiu comovida pelas palavras. Mas outra parte, a parte que havia crescido e amadurecido através desta experiência, sabia que palavras bonitas não mudavam ações horríveis. Coloquei a carta em uma caixa onde eu guardava todos os documentos do processo. Um dia, talvez anos no futuro, eu pudesse olhar para trás e perdoá-lo. Não por ele, mas por mim, para finalmente deixar ir qualquer vestígio de rancor. Mas hoje não era aquele dia. Naquela noite, sentei na sacada do meu apartamento novo, olhando as luzes da cidade. Pensei em como minha vida havia mudado dramaticamente em 2 anos. Como eu havia passado de uma esposa ingênua e confiante para uma mulher que quase foi assassinada, para alguém que lutou por justiça e venceu. Não era a jornada que eu teria escolhido, mas foi a jornada que me trouxe até aqui, até esta versão de mim mesma, que era mais forte, mais sábia, mais completa do que eu jamais tinha sido. Peguei meu celular e liguei para Jorge. "Oi?", eu disse quando ele atendeu. "Eu só queria dizer obrigada por tudo, por salvar minha vida, por honrar a promessa que você fez ao meu pai, por ser o herói que eu não sabia que precisava. Foi uma honra." Jorge respondeu, sua voz quente e sincera. "Seu pai estaria muito orgulhoso da mulher em que você se transformou. Sei que eu estou." Depois de desligar, fiquei olhando a noite por mais um tempo, e pela primeira vez em anos, me senti completamente em paz. Os meses que se seguiram trouxeram transformações que eu nunca imaginei serem possíveis. Meu estúdio de design estava crescendo. Eu tinha recebido contratos de grandes empresas que admiravam não só meu trabalho, mas também minha história de superação. Algumas revistas de negócios haviam publicado artigos sobre a minha jornada, retratando-me como um exemplo de resiliência feminina. No começo, eu havia hesitado em tornar minha história pública. Era tão pessoal, tão dolorosa. Mas, doutora, Luna me convenceu de que compartilhá-la poderia ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Mulheres que talvez não tivessem tido a sorte de ter um Jorge para salvá-las. E ela tinha razão. Depois das primeiras entrevistas, comecei a receber mensagens de mulheres de todo o país, algumas contando suas próprias histórias de traição e abuso financeiro, outras pedindo conselhos sobre como identificar sinais de alerta em relacionamentos. Algumas simplesmente agradecendo por eu ter tido a coragem de falar. Decidi usar minha experiência para algo positivo. Com parte do dinheiro que recuperei de Ricardo, criei uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e abuso financeiro. Oferecíamos assistência jurídica gratuita, ajuda psicológica e até abrigo temporário para aquelas que precisavam fugir de situações perigosas. Jorge se tornou consultor de segurança da fundação, treinando mulheres e seus filhos sobre como se proteger, como identificar situações de risco e o que fazer em casos de emergência. Em uma das palestras que dei na fundação, uma jovem de uns 25 anos se aproximou de mim depois. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de esperança. "Obrigada", ela disse segurando minhas mãos. "Minha história é parecida com a sua. Meu noivo me manipulou financeiramente por anos. Eu acreditava que estava sozinha, que só acontecia comigo, mas ao te ouvir, percebi que não é minha culpa e que eu posso escapar." Naquele momento, todas as noites sem dormir, todos os momentos de dor, todas as lágrimas que derramei ganharam um novo significado. Meu sofrimento não tinha sido em vão se pudesse ajudar, mesmo que fosse apenas uma pessoa. A vida pessoal também começou a florescer de maneiras inesperadas. Eu havia conhecido alguém, um arquiteto chamado André, que havia feito o projeto da nova sede da fundação. Ele era gentil, genuíno e, o mais importante, paciente com meu trauma e minhas barreiras. "Eu não tenho pressa", ele me disse em um de nossos primeiros encontros, quando eu expliquei que precisava ir devagar, que era difícil confiar depois de tudo o que eu tinha passado. "Vale a pena esperar por você." Não era como tinha sido com Ricardo. Não havia aquela paixão avassaladora e cega, mas havia algo melhor: respeito mútuo,
comunicação honesta e um crescimento gradual de sentimentos que estavam baseados em quem realmente éramos, não em máscaras que usávamos. André conhecia toda a minha história. Eu havia sido completamente honesta sobre o que aconteceu, sobre meus medos e inseguranças, e ele nunca usou isso contra mim. Nunca me fez sentir fraca ou quebrada. Pelo contrário, admirava minha força. Você sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas, ele me disse uma noite, enquanto jantávamos em um restaurante aconchegante. E não só sobreviveu, como transformou essa dor em algo que ajuda outras pessoas. Isso é extraordinário. 3 anos depois daquela noite fatídica no aeroporto, recebi outra carta. Desta vez, era de Alessandra. Assim como a de Ricardo, esta carta estava cheia de pedidos de desculpas, de arrependimento, de promessas de que ela tinha mudado. Mas, diferente da carta de Ricardo, que pelo menos soava sincera, a de Alessandra tinha um tom de manipulação que eu agora podia identificar facilmente. Ela escrevia sobre como estava sofrendo na prisão, como as outras detentas a tratavam mal quando descobriam o que ela tinha feito. Mencionava problemas de saúde que estava desenvolvendo e então, na última página, fazia um pedido. Eu poderia escrever uma carta ao juiz pedindo redução de pena? Afinal, nós tínhamos sido melhores amigas uma vez. Neguei com a cabeça enquanto lia. Alessandra continuava sendo Alessandra, sempre calculando, sempre tentando manipular, sempre acreditando que lágrimas e histórias tristes lhe dariam o que ela queria. Não respondi à carta. Não era necessário. Alessandra tinha tomado as decisões dela e agora precisava viver com as consequências. Mas guardei a carta junto com a de Ricardo, não como lembrança de dor, mas como lembrete de o quanto eu havia crescido, de como eu já não era mais aquela mulher que confiava cegamente, que não fazia perguntas, que colocava as necessidades dos outros antes das suas próprias. Em um domingo à tarde, 4 anos depois que tudo tinha acontecido, eu estava na cozinha do meu apartamento preparando o almoço. André estava na sala montando uma estante de livros que tínhamos comprado. Música suave tocava no som, e pela janela eu podia ver o céu azul sem nuvens. Meu celular tocou. Era Jorge. Oi, querida, ele disse, sua voz soando cansada. Eu tenho uma notícia. O que aconteceu? Ricardo tentou suicídio na prisão. Ele está no hospital agora. Estável, mas foi sério. Meu coração apertou. Não de amor ou preocupação romântica, mas de uma tristeza humana básica. Por mais que ele tivesse me machucado, ouvir que alguém tinha chegado a tal ponto de desespero era difícil. Como você se sente sobre isso? Jorge perguntou. Pensei por um momento antes de responder. Triste, admiti, mas não culpada. Ele tomou decisões que o levaram até onde ele está, e eu espero que ele encontre alguma paz, eventualmente, seja como for que isso aconteça. Mas não é minha responsabilidade salvá-lo. Não mais. Você cresceu muito, Jorge disse, e eu podia ouvir o orgulho na sua voz. Você se tornou exatamente o tipo de mulher que seu pai sonhou que você seria. Forte, compassiva, mas com limites saudáveis. Depois de desligar, fiquei parada na cozinha por um momento, processando a notícia. André veio me abraçar por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Tudo bem? Ele perguntou suavemente. Sim, respondi, e era verdade. Tudo bem. Naquela noite, depois que André foi para casa e eu estava sozinha no apartamento, peguei uma caixa que eu guardava no fundo do armário. Era onde eu tinha colocado tudo relacionado a Ricardo e Alessandra. Cartas, fotos do casamento, pequenas lembranças de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Levei a caixa para a sacada e comecei a revisar cada item. Algumas fotos ainda me faziam sentir uma pontada de dor, lembranças de momentos que eu pensava serem genuínos, mas eram apenas teatro. Mas a dor era distante agora, como uma cicatriz antiga que já não incomoda. Peguei uma última foto. Era do meu casamento. Ricardo e eu cortando o bolo, sorrindo para a câmera. Alessandra estava ao fundo, aplaudindo. Se eu olhasse com atenção agora, eu conseguia ver algo nos olhos dela. Um brilho que não era de felicidade pela amiga, mas talvez de inveja ou cálculo. Como eu não tinha visto? Como eu tinha sido tão cega? Mas então, lembrei das palavras de Jorge. Não tinha sido cegueira, tinha sido bondade, tinha sido amor e confiança, coisas que não são defeitos. Pessoas como Ricardo e Alessandra eram o problema, não pessoas como eu. Pus a foto de volta na caixa,
E pela primeira vez, considerei seriamente me desfazer de tudo. Eu não precisava mais guardar essas coisas. Eu não precisava das evidências físicas de que aquilo tinha acontecido. Estava gravado na minha memória, tinha me moldado, mas já não me definia. Decidi que na semana seguinte eu levaria a caixa para um lugar de reciclagem. Era hora de deixar ir completamente. 5 anos depois daquela noite no aeroporto, minha vida era irreconhecível do que havia sido. André e eu havíamos nos casado em uma cerimônia pequena e íntima, só com pessoas que realmente amávamos. Jorge me levou ao altar, assumindo o papel que meu pai teria feito. A fundação estava florescendo. Já tinha ajudado centenas de mulheres a fugir de situações perigosas. Meu estúdio de design era um sucesso e, o mais importante, eu era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Não era uma felicidade ingênua como tinha sido antes. Era uma felicidade informada, temperada por experiências difíceis, mas real, ainda assim, talvez até mais real. Por isso, recebi uma última notificação sobre Ricardo. Ele tinha sido transferido para uma ala psiquiátrica da prisão após a tentativa de suicídio. Estava recebendo tratamento e, segundo os relatórios, estava finalmente fazendo progresso real em aceitar a responsabilidade por suas ações. Eu espero que seja verdade. Não por mim, mas por ele. Todo mundo merece a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, mesmo que isso aconteça atrás das grades. Quanto a Alessandra, ouvi através da doutora Luna que ela havia se tornado uma prisioneira modelo. Estava estudando direito através de um programa à distância e ajudando outras detentas com questões legais. Se era genuíno ou apenas mais uma manipulação para reduzir a pena, eu não sei. Mas eu escolho acreditar que as pessoas podem mudar, mesmo que não seja meu papel facilitar isso para elas. Hoje, quando conto minha história, já não é com dor ou raiva, é com uma estranha gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão porque Jorge honrou a promessa que fez ao meu pai. Gratidão pelas lições aprendidas da maneira mais difícil possível. Aquela noite no aeroporto, quando Jorge fechou as portas do carro e disse: "Confia em mim", foi o momento em que minha vida mudou para sempre. Foi o momento em que eu descobri que o mundo nem sempre é o que parece, que pessoas que amamos podem nos trair, mas também que existem anjos da guarda em lugares inesperados. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar aquela noite, eu mudaria tudo o que aconteceu? Não sei se eu faria, porque esta jornada, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou na mulher que eu sou hoje, uma mulher de quem eu não tenho vergonha de ser. E no final das contas, talvez essa seja a melhor vingança contra aqueles que tentaram me destruir. Eu não apenas sobrevivi, eu prosperei. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se e me diga nos comentários que parte te deixou de queixo caído. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não publico aqui. Eu te espero lá.